Salvar o fogo. Itamar Vieira Júnior. A ira do corpo se torna mais violenta em noite de lua cheia. Ela já não conseguia se recordar das coisas que tinha para fazer no dia a dia. Também não soube dizer a si mesmo como e quando havia se deitado exausta na esteira de palha, e nem em que momento desfez, num acesso de fúria, a grossa trança que domava seu cabelo crespo e negro, refletindo o brilho da luz de um candeeiro. Depois, ela imaginou que os fios de seu cabelo se tornavam raízes, encontrando o chão do quarto, e talvez tudo isso tenha se passado antes de uma dor violenta lhe atravessar o quadril. Ou foi antes de sua visão ficar turva, ou um pouco antes de o suor escorrer de seu rosto, de suas costas, como uma fonte de água morna. Foi ao mesmo tempo em que sentiu uma incômoda vontade de urinar. Enquanto estava deitada, deixou a mão repousar sobre o ventre de seu pequeno corpo. Ali, sabia, estava a causa de sua aflição. A vida se contorcendo com violência, e era como se ela própria fosse arrebentar com a força que se digladiava para deixá-la. Poderia ficar quieta e permitir que seu corpo seguisse o próprio fluxo, como o rio, porque tinha visto as mulheres fazerem o mesmo à sua volta. Poderia pedir ajuda e mandar alguém chamar a parteira da tapera de Paraguaçu, aquela mulher que cheirava a aguardente e tinha as unhas grandes e sujas. Mas preferiu seguir em silêncio. E, por fim, não houve escolha, e sua tormenta a consumia e rasgava o ventre e a pelvis, e estava cada vez mais intensa. Era uma noite úmida, de poucos sons, alguns zumbidos de insetos, sem sequer assovio do vento avançando sobre a palmeira da margem esquerda do rio. Sua gente dormia ao seu lado, e vez ou outra movimentavam os pés, se viravam, agitavam as mãos para afastar os mosquitos que zuniam inquietos. Que fosse breve, se encontrasse no que tinha a fazer, porque estariam despertas quando o dia começasse. Recordou a luta de sua gente, quando as crianças exigiam comida e energia para apaziguar as brigas, para os banhos, para cuidar das feridas, para colocar o alimento nos velhos pratos de esmalte, e parecia nunca ser suficiente, tamanha era a fome. Nos últimos meses, a chuva finalmente chegou, mas os homens desencantados deixaram as minguadas roças ao Deus dará. Seguiram nos saveiros para vender o que havia sobrado da última colheita: pequenos carregamentos de farinha de mandioca, coco, azeite de dendê. Prometeram trazer dinheiro. Voltaram depois de semanas sem nada, ou, quando muito, garrafas de cachaça. As mulheres da tapera observavam a maré, e a maré avançava e recuava sobre o rio, enquanto elas viviam à espera de seus homens. Aproveitavam as águas baixas para irem com lata e colher em busca de mariscos. Sabiam que eles não voltariam no tempo prometido. As crianças chorariam por comida, sem se preocupar se os pais tinham ou não voltado, e sobrariam as mães, cada vez mais velhas, para dar conta das obrigações. As mulheres arrumaram um jeito próprio de seguir a vida. Uma das certezas era que pediriam aos monges permissão para colher o caju nas terras da igreja. Eles cediam, desde que elas levassem os melhores frutos para a cozinha do mosteiro. Feito isso, poderiam comer o resto. Elas vendiam as sobras da colheita para os viajantes, cheias de dignidade, em pequenos tabuleiros erguidos nas portas das casas voltadas para a estrada. Depois, no fim do ano, os maturis que nasciam nos galhos mais baixos para matar a fome, além dos frutos que sobreviveram à primeira colheita e cresceram nos galhos altos. Durante a manhã, ela observou de longe o povo da tapera seguir com seus cestos para colher com o que encontrasse no caminho. Não se juntou para não verem sua barriga, pois ainda que fosse uma barriga pequena e comprida e envergonhada, não era possível enganar as mães da tapera.
Elas conheciam a pele e o brilho e o cabelo das que carregavam uma criança no ventre. Elas sabiam, pelas unhas e pelo hálito doce e pela largura das ancas, sabiam se a criança seria graúda ou miúda e em que tempo chegaria. E se tivesse andado entre elas nos últimos meses, saberia que naquela noite de lua cheia era a boa hora. E se levantou, equilibrando o corpo, acocorada no chão, a camisola empapada de suor e colada às costas e por baixo dos seios. A dor cresceu, e cresceu também a raiva que já não sabia de onde vinha, e com certeza ela havia arrancado boas mechas do cabelo enquanto desfazia a trança. Deixou a cabeleira livre feito a copa de uma árvore. Seus pés deslizaram sobre o chão da terra batida, procurando o caminho para fora de casa. Quando se aproximou da cortina que separava o cômodo da sala, ela ergueu a cabeça e a seguiu com os olhos. Mas nem isso foi capaz de detê-la, e era possível que na manhã seguinte a sua imagem se revelasse como um sonho na noite que avançava, como todas as outras sobre todos os céus, sem sobressaltos. Então, ela deslizou não só pelo chão da casa, mas também pela noite que reinava sobre o céu. A lua, um farol adentrando as frestas da janela, como um convite para que um animal noturno deixasse a toca. Retirou a barra de madeira que cerrava a porta, não sem antes morder os lábios, um gesto oportuno para impedir que se ouvisse o ruído das dobradiças. Sentia um bafo. Era a brisa morna a levando para fora de casa. Não tinha pensado sobre sua hora, nem mesmo sobre o que faria. E o corpo despertou por um momento da apatia dos últimos dias. Seguiu os próprios destinos. Não queria aquela criança. Não podia levar outra boca para uma casa sem recursos. Só não bebeu os chás porque não os conhecia. Nem fez os encantos das mais velhas e os segredos guardados nos lugares mais insondáveis do espírito das suas mulheres. Havia muito que essa vida passada era rejeitada por sua gente, que aos poucos se tornou outra, pois passou a acreditar nas palavras dos forasteiros. Mas nada pôde deixar o animal que crescia dentro de outro animal, e ela não sabia se era por falta de conhecimento, se pelo eco das pregações do mosteiro que sepultaram a tapera sobre a permanente ameaça do castigo dos céus, ou pelos desígnios do Espírito Santo. Enquanto caminhava, sentiu que outros animais deixavam o caminho e subiam nas árvores, e se agitavam nas matas, e se escondiam nas tocas e entravam no rio, antes que ela pudesse alcançá-los. Um depois do outro, seus pés tocaram a água, e seu corpo se desviou como um galho seco no sentido da correnteza. E a dor não estava apenas no seu ventre. A dor a possuía por inteiro. Se permitiu gemer enquanto os peixes tocavam sua pele com seus corpos e, para não seguir em direção à baía, junto à correnteza, fincou os pés na areia do leito, na altura em que sua barriga ficava submersa. O movimento das águas trouxe algum alívio que logo se desfez. Mas não havia entrado no rio em busca de conforto. Ela queria se agitar no fluxo que atravessava e passar por tudo o que precisava para se sentir viva. Foi assim que afastou as pernas, e a maré e o rio a invadiram e estavam próximos de afogá-la. As águas inundaram seu corpo e seu coração. Quando a criança enfim nascesse, a entregaria às águas, que o rio cuidasse de sua cria, que a correnteza a levasse para bem longe.